Convite à Vida, Israel Belo de Azevedo traz um tema muito importante para a sociedade: violência contra mulheres. Para isso, conversamos com a delegada civil Márcia Noeli, que atua como diretora da Divisão de Polícia e Atendimento à Mulher. Além disso, não vamos poder deixar de ver o quadro Loucos por Viagens e o informativo da Junta de Missões Mundiais. A pergunta da semana é: por que há tanta violência dentro de casa? Vamos às ruas para ver o que o povo fala sobre isso. Hoje no quadro Povo Fala, queremos saber por que há tanta violência dentro de casa. A gente vive hoje um contexto social no Brasil muito complicado. A gente tem dificuldade financeira, dificuldade trabalhista, a gente passa por uma questão de álcool e drogas muito liberal, portanto pode-se beber tanto quanto se queira, e o álcool, as drogas, a liberalidade, enfim, o contexto social contemporâneo, atual, faz com que a violência doméstica se agrave. Eu nem creio que se agrave, mas que venha à tona com mais facilidade. Por que você acha que há tanta violência dentro das casas? Eu acho que a violência dentro das casas, dentro do lar, né, no caso, vem já de uma falta de educação, né? Uma falta de educação que vem já da infância, né? Por falta de educação. Os pais não sabem educar, receberam já uma educação precária, não sabem educar, aí acha que a violência é que resolve as coisas. Por que você acha que tem tanta violência dentro das casas? Eu acho que devido à correria dos pais, a mídia sendo mal utilizada, porque as pessoas estão muito frente ao computador, esquecendo da falta do diálogo, da importância de que é preciso resgatar esse convívio familiar, e os valores estão sendo esquecidos. Então, se não tem diálogo, gera-se violência, não é? Como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trombica. Primeiro, os pais trabalham demais, os pais vivem ausentes, as crianças na escola não recebem educação suficiente, não tem controlador nenhum, e elas ficam completamente livres. E aí o instinto é só o que conduz o comportamento delas, não tem... A Bíblia é um livro de mulheres e para mulheres. Elas estão presentes ao longo de toda a Bíblia e, às vezes, em situação de violência. É o caso de Agar. Agar tem uma história muito parecida com a história de muitas mulheres nos dias de hoje. Naquele contexto, ao tempo de Abraão e de Sara, era comum um homem ter a sua esposa principal e as suas concubinas, suas esposas secundárias, tudo na mesma casa, sob a supervisão da esposa principal. Como Sarai, depois Sara, esposa de Abraão, não podia dar filhos, ela mesma tomou a providência, talvez não confiando em Deus, de dar a seu marido Abraão uma mulher, uma concubina, para que ela, então, fizesse a família de Abraão crescer. Parece que o plano estava perfeito. Nós, seres humanos, sempre achamos que podemos fazer planos perfeitos. Mas as coisas não foram bem assim. Porque quando o filho de Agar e Abraão nasceu, Ismael, os conflitos espoucaram. E aí, nessa condição de conflito, Abraão delegou a Sara a solução do problema, e a solução do problema foi a expulsão de Agar de casa. E Agar então expulsa, vai para o deserto com seu filho, e as situações são as mais dolorosas possíveis. Mas a história termina bem. Deus vai ao encontro de Agar, salva sua vida e dá um sentido novo à vida daquela mulher. Deus até hoje faz isso. Há uma outra história também, essa de violência sexual. Tamar é uma mulher que tem uma situação muito específica à luz da narrativa bíblica,
e é colocada num momento de grande sofrimento, de grande humilhação. E ela faz um plano para desmascarar aquele que a oprimira. E a história também termina bem. Deus também socorre a Tamar e ela pode ter então uma vida melhor, como acontece nos dias de hoje. Há uma terceira mulher que quero sublinhar na Bíblia, não tem nome. Ela morava em Sunem, daí o seu nome ser chamado de a mulher de Sunem ou a mulher sunemita ou sunamita. Ela tinha um quarto de hóspedes. Ela hospedou nessa sua casa o profeta Eliseu. E, em consequência desse relacionamento com o profeta, Deus concedeu à família dela um filho. Ela e o seu marido tiveram um filho, porque Eliseu pediu um filho para ela. Esse era o seu sofrimento, a falta de um filho. E Deus concedeu um filho àquela família. Só que o garoto ficou doente e estava junto com seu pai na fazenda e teve uma dor de cabeça lancinante. O pai o mandou de volta para casa e a mulher então subiu num cavalo selado e saiu em disparada atrás do profeta. E o profeta vem e traz de novo à vida aquele menino que estava morto. Ou seja, na história daquela mulher, o seu filho, que era o seu bem maior, lhe foi devolvido pelo poder da oração. Há uma quarta mulher. Essa é uma mulher empresária. Seu nome é Lídia. E essa mulher descobre a Jesus Cristo. Recebe-o como Senhor e Salvador da sua vida. É dignificada e passa a usar a sua profissão, inclusive, para falar, anunciar, proclamar Jesus. Mulheres, a Bíblia é o seu livro. Leia, porque vale muito a pena se identificar com Agar, espero que não, com Tamar, espero que não, Sunamita, se for necessário, mas sempre com Lídia, uma mulher empresária bem-sucedida. E Cristo transformou aquilo que ela já tinha em algo ainda muito maior, como acontece hoje também. Leia a Bíblia. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o primeiro homicida da história segundo a Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Bela aos Olhos de Deus, de Elizabeth George, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Obrigado por sua participação aqui conosco no Convite à Vida, sempre discutindo temas de interesse para mudar a sua visão do mundo e compreensão de como devemos agir. Por exemplo, em relação ao tema da violência contra a mulher. Então, convidamos alguém que conhece isso profundamente. A doutora Márcia Noeli, que é delegada de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e que chegou ao posto de diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher. Bem-vinda, Márcia, uma honra para nós termos você aqui conosco nessa entrevista do Convite à Vida. Uma honra para mim, muito obrigada por estar
está me chamando para falar sobre esse tema que é importantíssimo, que é a questão da violência contra a mulher. Direto ao ponto, você acha que essa Lei Maria da Penha realmente é boa, realmente é útil? Muito útil. Antes, a Lei Maria da Penha foi em 9 de setembro de 2006 que ela foi criada, promulgada, e antes dela, a lei que regia as questões da violência contra a mulher era uma lei onde a pena era uma pena alternativa. Era a Lei 9.099, então a mulher ia à delegacia, falava sobre a violência sofrida, que é a ameaça, a injúria, a lesão corporal, e a pena para o autor desse fato era uma pena alternativa de pintar a escola, de pintar a igreja, de pagar a cesta básica. Como se fosse um crime menor. Exatamente. Então, com o advento da Lei Maria da Penha, 4 instrumentos importantíssimos tem nessa lei que ajudou para que a violência contra a mulher pudesse ir à delegacia, o que está acontecendo, registrar. Quais são esses instrumentos? Primeiro, as medidas protetivas. Então, dentro da Lei Maria da Penha, existem várias medidas protetivas que, quando a mulher chega à delegacia, faz o registro de ocorrência, ela escolhe. Bom, eu quero que ele seja afastado do lar, eu quero que ele fique a distâncias minhas, eu quero que a ação de alimento dos meus filhos seja resolvido. Então, várias medidas protetivas tem na lei. E aí ela escolhe. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque, na verdade, já é mais um instrumento para romper essa violência. Fora isso, se ele desobedece à medida protetiva, porque o que acontece? Ela vai à delegacia, faz o registro, escolhe essa medida protetiva, a gente encaminha como delegada para o juiz em 48 horas e ele defere ou indefere a medida. Deferindo a medida, olha, ele tem que cumprir essa medida protetiva. Se ele não cumprir, nós chegamos como delegadas, representamos pela prisão preventiva dele, então se o juiz entender, ele chega e fica preso. É a segunda instrumento importantíssimo nessa lei. Outro fato importante é que existe o flagrante delito. Antes da Lei Maria da Penha, mesmo que ele fosse pego em flagrante delito, que ele estivesse batendo na mulher, chegava na delegacia, fazia apenas esse termo circunstanciado, ele não era preso. Então, depois da Lei Maria da Penha, o flagrante delito é verdadeiro. Então, ele é preso, ele paga uma fiança, mas é preso e responde por esse fato do flagrante delito. E a coisa mais importante não, tão importante quanto, é a pena, que é de 1 a 3 anos. Então, ele pode ficar preso até 3 anos. Márcia, você foi delegada também antes da Lei Maria da Penha. Sim. Você começou a sua carreira como policial civil, depois delegada. Minha pergunta é, você realmente nota uma diferença cultural, comportamental, já trazida pela Lei Maria da Penha, que é uma lei já muito recente, mas você já nota alguma diferença no tratamento homem-mulher? Noto muita diferença, porque eu comecei como titular de Delegacia de Mulheres em 2002, então fazem 11 anos que eu comecei. Na época que eu comecei, o que eu percebia? Que as mulheres não iam à delegacia registrar, a gente tinha até isso estatisticamente, mais ou menos 30% de mulheres vítimas de violência doméstica iam à delegacia registrar. Hoje, é muito maior o número de mulheres que vão à delegacia. Inclusive, na mídia, dizem assim, não, aumentou o número de violência, os homens estão mais agredindo as mulheres. Não é. As mulheres estão indo a mais à delegacia. E por quê? Porque ela tem todos esses instrumentos. Porque, na verdade, assim, a mídia ajuda muito, e aí quero parabenizar pelo tema que o seu programa está trazendo à baila, porque é isso. Tem que mostrar para as mulheres de que essa lei existe, que essa lei deu certo e que ela tem instrumentos que ajudem a essa mulher a resolver a questão, a interromper a violência contra a mulher. Então, é importante, eu percebi muito isso, depois da Lei Maria da Penha, as mulheres têm procurado mais a delegacia. Eu acho que a sociedade também tem procurado ajudar a essas mulheres vítimas de violência, a mídia tem feito o seu papel, então eu creio nisso. Agora eu quero fazer uma provocação a você, que é a seguinte.
E se a mulher mentir? Chegar lá e contar uma história de violência, etc., que não existe. O marido é ouvido antes de se determinar que ele seja afastado, ou isso ou aquilo, ou basta o testemunho da mulher? Não. A gente sabe que todas as pessoas que querem ir à delegacia, elas têm o direito de ir à delegacia e registrar qualquer crime. Agora, cabe a nós, como policiais civis, investigar se esse fato é verdadeiro ou não. Porque algumas pessoas chegam na delegacia e falam, olha, isso aqui aconteceu comigo. Será verdade? É o que você está falando como mentira ou não. Certamente, algumas mulheres vão à delegacia e querem se separar do marido ou querem se vingar do marido e vão lá registrar. E nós apuramos o fato para ver. Então, nós ouvimos ela no registro de ocorrência, que ela foi lá, ouvimos o marido, ouvimos as testemunhas possíveis, se houver testemunhas, para que a gente prove, porque o inquérito, que é o nosso trabalho, ele precisa de provas, para que a gente possa encaminhar para o Ministério Público e para o juiz, a gente precisa estar colhendo todas essas provas e levando a ele. E quero dizer mais, se ela mente, ela responde por isso, porque tem um artigo no Código Penal que diz que se ela mente sobre um fato que se constitui crime, o serviço público está trabalhando. Então, ela vai ser punida por causa disso, tem um crime também, e ela vai responder por isso. E agora uma outra pergunta também. Será que também não precisamos de uma delegacia dos homens? Por que só das mulheres? Mas isso você responde, por favor, no próximo bloco. E você vai continuar conosco, porque a pergunta é provocativa. Aqui eu sei que tem mulheres participando conosco, mas também tem homens, e às vezes o homem é alvo da violência. E o que ele tem que fazer? Ele tem algum direito de buscar também? Esperamos você no nosso próximo bloco, o Convite à Vida, sempre com um tema para renovar a sua mente. Até daqui a pouco. Obrigado desde já. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o primeiro homicídio da história segundo a Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Bela aos Olhos de Deus, de Elizabeth George, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida de volta, tratando sobre violência contra mulheres, com a delegada de polícia Márcia Noeli. E eu perguntei a ela o seguinte: por que uma delegacia de mulheres, quando o homem é vítima, ele busca a quem? Não precisamos de uma delegacia para os homens também? Atendimento aos homens? É boa a sua pergunta, apesar de provocativa, né? Mas, na verdade, os direitos são iguais. Certo. Então, o homem tem o direito de ir, lógico, à delegacia se ele for agredido pela mulher dele, não a delegacia de mulheres, a delegacia comum. O que acontece? Há uma diferença realmente nas leis. A Lei Maria da Penha, ela foi feita para as mulheres vítimas de violência. E aí tem todos esses instrumentos que a gente falou no começo do programa. Quando se trata do homem que é agredido pela mulher, ela responde pela Lei 9.099, que é a lei anterior. Aí você certamente vai me perguntar, poxa, mas que diferença é essa? O problema é que a minoria
que são as mulheres vítimas de violência, não a minoria em relação à quantidade, mas a minoria social. As mulheres ainda não estão iguais aos homens em seus direitos. Então, para que possa igualar os seus direitos, é que foi criada realmente a lei. Porque nós sabemos que são as mulheres que são as mais agredidas, que são as vítimas de violência. Poucos são os homens que são agredidos. Isso não quer dizer que não existam homens agredidos, existe, e eles têm que procurar uma delegacia comum. Mas as mulheres são a maioria vítimas de violência. E sabemos que a questão que a gente está falando aqui da violência doméstica começa com os xingamentos, e depois vem as ameaças, as agressões, mas quero dizer, muitas mulheres ainda são mortas por causa da violência doméstica. Então, tem que ter mesmo uma lei, como tem a Lei Maria da Penha, para que ela possa estar segura de seus direitos. E o ideal é que um dia não exista mais essa lei. Certo. E que nem existam delegacias de mulheres, existam leis gerais, quando, de fato, houver uma igualdade e não houver esse massacre, né? Agora, você como delegado não é apenas alguém que está na ponta, atendendo os chamados, as agressões. Claro que você, ao longo desse tempo, também tem refletido um pouco sobre a violência, né? Por que um homem, já que estamos falando aqui de mulheres e tal, no seu entendimento, mas seus estudos, sua vivência, por que um homem apela para a violência, para prevalecer o que ele acha certo com a sua esposa, sua companheira? Por que o homem lança a mão da violência, sendo ele mais forte em relação ao mais fraco? O que você concluiu seus estudos sobre esse assunto? Na verdade, são vários fatores que acontecem. Um é um fator cultural, onde as mulheres elas são criadas para que elas possam ser a responsável pelos seus lares. Então, as mulheres acham que elas têm que criar os filhos, que elas são as responsáveis pelos lares. E os homens acham que eles têm o poder sobre essa mulher. Então, é assim, é só uma via, não é uma via de mão dupla, é só uma via. Ele manda, ela obedece. Então, quando ela não obedece, o linguajar que ele conhece, pela família que, de repente, ele assistiu à questão da violência, ele não consegue dialogar com essa mulher. Abrindo um parênteses, você acha que o agressor de hoje é filho de um agressor de ontem? Você verifica isso? Muitas vezes eu não quero garantir que sejam todos os agressores os que viram a violência em casa. Quero dizer que muitos que viram a violência em casa tendem a repetir isso. Mas também conheço alguns que os pais, o pai agredia a mãe e ele não faz isso, com certeza. E também filhos cujos pais não agrediam e eles agridem. E eles agridem, Agora mas também a influência, esse padrão em casa é muito importante, né, Márcia? É importantíssimo, né? Agora tem também, né, muitos que devido ao alcoolismo, também não quer dizer que todos os alcoólatras agridam as mulheres. Também sabemos que muitos que são dependentes químicos também agridem as mulheres, também, aí quero reforçar também, não são todos os dependentes que agridem as mulheres. Então, o perfil é mais cultural, com certeza, e também as questões de alcoolismo, da dependência química. Eu creio que isso a gente consegue visualizar em todos os registros de ocorrência que tem nas delegacias mulheres. Mas se você fosse mentalmente fazer uma estatística, qual seria o fator mais predominante, o fator cultural? Cultural, certamente Isso, de que ele tem que mandar em casa, então ele tem que ser ouvido e tem que ser só a voz dele, e aí ele não consegue ainda dialogar com a mulher e ouvi-la, e para que ela fala, ela que cria os filhos, ela fala algumas coisas. Agora, também quero dizer que a mulher cria os filhos, mas muitas mulheres também são machistas. Muitas mulheres também repassam essa cultura. A questão é essa, é porque repassa a cultura, né? Nós, mulheres, temos muitos ditados que nossas mães também falavam para a gente ouviu dos nossos avós, ruim com ele, pior sem ele, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, todos esses ditados ficam no nosso subconsciente. São ditados machistas. Machistas, exatamente. Então, eu acho que tudo isso, toda essa cultura vai trazendo. E para quebrar, para romper esse paradigma, é difícil.
Eu creio que depende muito de educação, de desde o início as crianças entenderem, os meninos e meninas, que eles têm os direitos iguais, que eles têm que conversar igualmente, que ele não é o menino que tem que falar com a menina e ela tem que obedecer. Então, eu acho que é importante essa visão de cultura mesmo, de quebrar, de romper. Agora, no caso de uma mulher que ela não é agredida fisicamente, mas verbalmente, você isso, você aquilo, diminuindo o seu ser, a sua personalidade, a Lei Maria da Penha ou as delegacias de mulheres também acolhem esse tipo de violência ou só quando chega no físico? Não, esse tipo de violência, nas questões de xingamento, tem um crime tipificado para isso, que é a injúria. Certo. Então, ele xinga, isso é um crime, ela vai à delegacia registrar. Agora, quando se trata da violência psicológica, que é essa que você também narrou, muitas vezes a gente consegue detectar essa violência. E aí tem alguns crimes que possam ser, por exemplo, o cárcere privado, é uma violência psicológica, mas é um crime, e a gente e tem uma tipificação e a gente consegue criminalizar, mas outras violências psicológicas, a gente não consegue tipificar isso no Código Penal. Como, por exemplo, ele deixar a luz acesa. Só estou dando um exemplo assim que me veio à cabeça agora. Deixar a luz acesa o tempo inteiro e ela não consegue dormir tortura, né? Tipo uma tortura, mas não é algo que seja assim tão de concreto que a gente que tenha mal que eu deixei, né? Por exemplo. Isso, perfeito. Então, assim, a violência psicológica é fato e baixa a autoestima da mulher, é verdade o que você diz, e a gente procura perceber alguns crimes relacionados à violência psicológica para que a gente possa puni-la. Eu quero lhe fazer uma outra pergunta nesse sentido, Márcia, que é a seguinte. Você passou por muitas situações, prendeu muita gente, digamos assim, que é seu trabalho esse, né? Sobretudo quando estava nas delegacias. A pergunta é a seguinte, eu queria que você contasse para a gente, você não pode dar detalhes talvez, o que mais doeu o seu coração, o que mais lhe envolveu emocionalmente como delegado de mulheres. Mas isso no próximo bloco. Você então espero continuar conosco e vamos continuar aqui com a delegada Márcia Noeli falando sobre a violência contra as mulheres. Aguardamos você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o primeiro homicídio da história segundo a Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Bela aos Olhos de Deus, de Elizabeth George, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, de volta com uma entrevista muito útil para você sobre a violência contra mulheres. Hoje, conversando com a delegada Márcia Noeli. Eu perguntei a ela o seguinte, qual foi o caso que mais tocou o seu coração nesses anos todos de polícia? Então, Márcia, queria que você respondesse essa pergunta, porque são muitos casos, né? Muitos anos na frente de batalha. Mas qual é aquele caso que você lembra e diríamos até lhe deu um grande prazer em resolver e por fazer justiça, que é a paixão da sua vida, é fazer justiça, né? Bom, na verdade, a questão da violência contra a mulher, a gente está aqui muito falando sobre a violência doméstica, mas também a violência sexual é uma violência muito que existe, né? E muitas mulheres não vão à delegacia. Né? Inexplicável.
Aliás, eu quero lhe fazer uma pergunta antes de você tocar nisso, que é o seguinte. E quando vamos pensar no caso do marido mesmo. Ele agride porque ele tem uma doença, uma psicopatologia. Isso é tratado do mesmo modo como se não tivesse, igualmente ele é afastado, ou ele é... Isso contemporiza a sua situação. Como é que vocês lidam com o fato de... Ele é doente, digamos assim. Na verdade, todo mundo pensa que um homem que agride a mulher só pode ser um homem doente. Mas, quanto a nós, e que somos policiais, a gente não lidar com as questões da doença. Até porque, assim, se for comprovado de que ele é doente, então, e só pode ser por um laudo de exame médico pedido pelo juiz, nós não podemos pedir esse laudo, mas se a família, ou ele mesmo, ou enfim, alguém disser, bom, mas esse homem, ele é doente, então o juiz pede um laudo médico para ele, e aí, na hora da pena, o juiz ou isenta de pena, ou coloca no hospital, ou enfim, alguma coisa. Mas na hora do crime, a gente faz o registro de ocorrência, faz o inquérito policial. Se for uma questão de prisão na hora, né, de flagrante delito, e a gente nitidamente, né, perceber que é um homem que tem a doença, a gente já, alguma doença assim, que pelo menos está sendo nítida, a gente já também encaminha, até porque a gente tem 24 horas para comunicar o flagrante delito para o juiz, e já coloca isso, mas aí o advogado dele já vai pedir, já vai mostrar todos os exames para isso. Não tem a ver com a delegacia. Isso, ok. Então, desculpa. Agora, então, qual é esse caso? Você estava falando de violência sexual que mais envolveu você emocionalmente. E quero dizer que são vários casos, mas esse eu lembro até hoje, porque assim, 2 meninas chegaram na delegacia de mulheres lá em Nova Iguaçu e disseram, olha, eu estava saindo de uma boate, que elas estavam saindo de uma boate de madrugada, e aí um cara rendeu essas meninas com revólver e com uma pistola e falaram, tá vendo uma Kombi ali? Vá até aquela Kombi e fique lá. Lá na Kombi, eles botaram ela abaixada, já tinha um motorista na Kombi, e levaram elas para um lugar. Estupraram essas meninas até o amanhecer e trouxeram elas de volta para Nova Iguaçu. As meninas foram lá na delegacia. O que a gente faz quando é uma questão de violência sexual? A gente faz o registro, a gente encaminha essas vítimas para o IML, a gente encaminha para o hospital para que possa tomar todos aqueles coquetéis para que elas possam estar garantidas a saúde delas, né? E encaminhamos para o retrato falado se não conhecer o autor. Mas elas disseram assim, olha, eu não quero ir a nenhum desses lugares, eu só vou ao hospital. E elas têm o direito, porque é uma questão de violência sexual, na maioria das vezes, de ação penal pública condicionada à representação. Só ela pode resolver isso. E elas foram embora. Eu falei, me ajude para que a gente possa saber, vou mandar pelos lugares para que a gente possa investigar isso. E elas não quiseram. Mas quando elas me falaram do local, a gente passava pelo local para que a gente pudesse saber e tal. E aí, depois de 2 meses, mais ou menos, vieram 3 meninas e me contaram a mesma narrativa da Kombi, de levar até o local, de trazer de volta. Já não eram mais 2 autores, eram 6 autores. 6 que estupraram essas 3 meninas até o amanhecer do dia e depois trouxeram de volta. Uma dessas meninas tinha 17 anos e ela falou assim, e eu falando para as meninas, vamos lá comigo, vamos tentar achar o local. Nenhuma queria ir, morrendo de medo. E aí essa menina falou assim, doutora, eu vou com a senhora. Peguei meu carro, ela foi na frente, meus policiais atrás, chamei a P2, que é a polícia militar não fardada, e fomos andando. E eu me lembro dessa luz. Eu me lembro que a gente passou. Porque elas estavam abaixadas na Kombi, elas não sabiam onde elas estavam indo. E nós fomos parar numa favela. Na favela, elas falaram, lá a casa, porque lembraram de uma rede que tinha no começo da casa. Desci junto com elas, meus policiais viram a Kombi, pegaram a Kombi, prenderam eles, eu pedi a prisão de todos eles, prendemos, e na hora do reconhecimento, porque a gente tem que fazer um reconhecimento, isso tem que ser oficialmente, elas desmaiavam, porque elas foram muito abusadas por 6 homens. E elas foram, o tempo inteiro que elas foram lá no fórum, só foram comigo. E elas queriam de mão dada comigo, porque elas
temiam muito a ele. Então foi um caso. E depois disso, quando saiu na mídia, 32 meninas foram à delegacia dizer que tinham passado isso com elas. E não iam registrar antes. Então, essa foi uma menina corajosa, que me ajudou, porque a investigação também depende da ajuda da vítima, e foi importantíssimo porque prendemos uma quadrilha de estupradores que quase não existe. Porque sempre é um ou outro estuprador e a quadrilha raramente existe. Então foi um caso, para mim, sério, lógico, como todos, mas assim que o resultado foi... De fato, foi presa a quadrilha toda. E as meninas foram protegidas. Isso. Então, foi realmente bom, inclusive para elas, fazer a denúncia. A que fez, né? Exatamente. Porque né? o assunto do medo, né? Por que eu vou fazer a delação se depois eu vou pagar o preço alto sobre isso? Né? Então, hoje já existe uma estrutura que permite uma proteção da pessoa atingida. Exatamente, né? Na verdade, sempre existiu, porque a partir do momento que a gente prende esse homem que é o estuprador, certamente ela está protegida, porque ele vai pegar aí muitos anos de cadeia realmente, né? Agora, mas voltando aqui ao tema da violência em casa, em linhas gerais, vamos imaginar que nesse momento tem aqui uma senhora, uma jovem senhora, que é alvo de algum tipo de violência na sua própria casa. O que ela deve fazer? Ir à delegacia e registrar. Esse é o passo importante. Essa é assim, a coragem de sair de casa, ir à delegacia e registrar. Qualquer delegacia, a mais próxima de sua casa. Por quê? Porque interrompe a violência. Porque a partir do momento que ela tem a coragem de ir à delegacia e registrar, interrompem a violência. E mais, nós encaminhamos essa mulher para o centro de atendimento à mulher, onde tem psicólogos, tem assistentes sociais para ajudar essa mulher. A gente caminha para a Defensoria Pública para ajudá-la no sentido do processo. Nós também, se ela precisar de abrigo, tem abrigo, então nós encaminhamos essa mulher para abrigo. Então, assim, a gente tem um aparato, uma rede para ajudar essa mulher vítima de violência. Porque se ela não interromper a violência gera violência, como a gente falou no início, e que pode culminar com a morte. Então, a mulher não precisa aceitar a violência contra ela. Não precisa, e ela tem, assim, o direito de ir à delegacia e registrar, porque agressão é crime. Violência é crime, xingamentos é crime, ameaça é crime. Então, ela vá à delegacia e registre. Esse é o direito dela, garantido por lei, e ela tem que fazer isso para interromper a violência. Mulher, eu espero que você seja uma mulher amada, respeitada pelo seu marido, mas se porventura isso não acontece, você ouviu aqui bons ensinamentos sobre como você deve proceder. Márcia, obrigado. Eu que agradeço. Muito, muito esclarecedor. Espero que possamos ter outras conversas desses temas que você domina com tanta sabedoria e eficiência na prática policial. Eu que agradeço e parabenizo o programa realmente, porque esse tema é um tema importante que todas devem saber e todos. Obrigada. Convite à Vida continua. Próximo bloco esperamos você com a gente aqui, sempre com uma entrevista ou um quadro que possa mudar para melhor a sua vida. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o primeiro homicídio da história segundo a Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Bela aos Olhos de Deus, de Elizabeth George, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia.
programa de hoje, vamos mostrar quais são os desafios para uma nova geração. Como você, que é pastor, tem trabalhado a continuidade do seu ministério? Existem muitas formas. Missões Mundiais tem se empenhado para investir na capacitação de jovens missionários. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. Take it all, take it all. O Brasil possuía em 2010 uma população de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos, o que equivale a quase 1/3 de toda a população de crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe, segundo o IBGE. São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para se desenvolverem. Dentro das igrejas, elas representam a aposta de um futuro sólido e a preservação dos valores da fé cristã para as novas gerações. Certo ou errado, o fato é que à medida que o Brasil avança e fica cada vez mais conectado com o mundo, surgem novos desafios. E a forma como iremos lidar com os novos paradigmas é que vai definir o futuro do país e da igreja. Há mais de 100 anos, Missões Mundiais têm trabalhado com iniciativas que visam preparar o indivíduo de forma integral, tanto para a vida quanto para a expansão do Evangelho e crescimento do reino. A partir dessa visão, os primeiros cuidados começam desde a preparação das futuras mamães e permanecem ao longo de toda a jornada da vida. Em 2012, a meta era alcançar o desafio de enviar 900 missionários para o campo, mas em 2013 já podemos considerar 915 até o fim do ano, e a maior parte é de jovens. O desafio para os próximos 10 anos é chegar a 2.000 missionários, 100 a mais por ano. Esse é o momento em que mais temos jovens participando de missões mundiais em toda a história da organização. E esse fato se deve principalmente à criação de novas categorias do Programa Radical e é fruto do Sim, Todos Somos Vocacionados, evento organizado pela Junta de Missões Mundiais em parceria com a Junta de Missões Nacionais em 2012. Ainda esse ano vão surgir novidades. Estamos investindo no Convocação e a missionária Nauzira Nascimento estará à frente desse importante Ministério de Missões Mundiais.
Vá, publique, curta e compartilhe o amor de Cristo pelo mundo. Faça parte da Junta de Missões Mundiais. Ore, contribua, mobilize ou vá para um dos nossos campos missionários, na África, Ásia, Europa e América. Participe do programa de adoção missionária. Existe um plano especial para você. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Pensar nas próximas gerações é mesmo um grande desafio. Participe de um dos programas da Junta de Missões Mundiais. Nos vemos na semana que vem. Olá, louco por viagens! Hoje eu vou falar com você sobre um dos países mais bonitos que eu já conheci na minha vida. A Noruega, e você deve estar perguntando aí o que ele tem de tão bonito que me cativou tanto. Eu te daria 3 respostas que eu considero muito importantes quando a gente visita um lugar. Segurança nas ruas e nos lugares que a gente vai visitar. Segundo, educação do povo. Para você ter uma ideia, eu parei meu carro, precisei de uma informação e perguntei para um gari de rua, um lixeiro que estava ali trabalhando. Ele falou comigo em inglês fluentemente. Quem dera nosso Brasilzão aí um dia chegue lá. Belezas naturais é o meu terceiro ponto. Você imagina aí caminhar por estradas entre lagos, montanhas e cachoeiras, vão formando aí paisagens inesquecíveis por todo o caminho que eu fiz. A Noruega é o país com o melhor IDH do mundo e de cara isso já te mostra a qualidade de vida que eles têm por lá. Agora, um fato muito importante é que também é um dos países mais caros do mundo. Eu estive lá agora há pouco tempo atrás e uma garrafa de um refrigerante custava R$10, um hambúrguer R$30 e um tubo de pasta de dente R$8. Eu fiquei pensando que eu devia passar a semana aí comendo pasta de dente que ia ser mais barato. Mas dá para você perceber aí o custo do país, como ele é elevado. Mas isso aí não pode ser um impeditivo para você conhecer um lugar como esse. Oslo é a capital do país, é uma cidade de porte médio, tem cerca de 600 mil habitantes. As suas principais atrações ficam bem no centro, você pode fazer basicamente tudo caminhando. Mas minha dica fundamental em Oslo são 2 lugares. A prefeitura, que é o lugar onde é entregue aí o Prêmio Nobel da Paz. Você sabe que os prêmios nobres são entregues em Estocolmo, na Suécia, mas esse em especial é reservado para ser entregue aí em Oslo. O Vigeland Park é um parque muito agradável para caminhada, principalmente aí no verão. Lá você vai encontrar aí cerca de 212 estátuas de bronze. A Noruega é muito mais que a sua capital e o grande charme e os melhores lugares para você visitar estão nas suas pequenas cidades, aí como Lillehammer, Nordkapp, Bergen e Oppdal. Nessa cidade eu tive uma das piores experiências gastronômicas da minha vida. Confere um pouco das imagens aí. Ó, aqui em Oppdal eu tô chegando num lugar que vende linguiça, salsicha, todo tipo de frios aqui da região. E é interessante que eles têm uma linguiça aqui de carne de rena. Dá uma olhada nisso aqui, você vê a rena aqui e ele falou para experimentar. E eu... this one? Yes. Não. Strong taste. Strong taste. Sei lá, parece um patê de fígado, sei lá. É ruim demais, meu. A gente é muito ruim esse troço. Que carne ruim. Ah, esse que eu comi antes não é da rena, esse é do alce. And this one is from the reindeer. Rudolph. Vou experimentar agora o da rena. Melhorzinho um pouco. Muito diferente, é uma carne muito forte. Então você vê só, alce, que eu pensei que era rena, isso aqui é alce. E tem a linguiça aqui de rena. Ele tem várias opções também, que você pode perceber aqui. Muito interessante isso aqui. Thank you very much, tak. Carne de rena e de alce ninguém merece. Agora minha dica aí principal, um lugar pequeno na Noruega, vai para as Ilhas Lofoten. Lá tudo que você vai ver é simplesmente maravilhoso.
Não existem voos diretos para Oslo, provavelmente você vai ter que fazer alguma conexão aí na Europa. O meu conselho aí é você usar KLM via Amsterdã. Lá internamente você vai usar a Norwegian Airlines, que é uma empresa maravilhosa ali do país. E, gente, eles oferecem internet de graça dentro dos voos. E ainda você tem um aplicativo para iPhone que você consegue falar com pessoas de graça do seu avião para quem está na terra. Imagina só se isso chegar aqui no Brasil, que maravilha vai ser. Com relação à documentação, você só precisa aí de passaporte válido para entrar na Noruega. Não existe nenhuma necessidade de visto. Para você ver mais imagens sobre a Noruega, não deixe aí de acessar o site loucoporviagens.com.br, que você vai ver lá os posts que eu já escrevi e em breve alguns vídeos. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: qual foi o primeiro homicida da história segundo a Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro Bela aos Olhos de Deus, de Elizabeth George, da editora Agnus. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você é uma pessoa calma, serena, tranquila, ou agitada, rápida, veloz, explosiva? Como você é? Porque a Bíblia traz um conselho para você. Para mim também. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Para você responder a pergunta que eu fiz e viver em paz com todos, você primeiramente precisa se conhecer. Como você é? Se você tem um temperamento explosivo, não fique reclamando que tem um temperamento explosivo. Reconheça que você tem esse temperamento e veja como você vai lidar com isso. A segunda coisa é que não basta você se comparar com aquele que é calminho ou agitadinho, porque nós somos pessoas diferentes. Você é diferente de mim. Se você é casado, diferente de sua esposa ou do seu marido, nós somos pessoas diferentes. Não temos que imitar os outros, porque temos constituições diferentes. O que a Bíblia diz é que a palavra branda desvia o furor. Ou seja, uma palavra branda, mesmo numa hora de grande ofensa, não produz mais ofensa. Não é uma fagulha que se incendeia mais. É água fria na brasa. Como é que você vai se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo? Porque é interessante que esse texto coloca as duas coisas juntas. Paz e santidade estão juntas. Sabe por quê? Porque quando nos exaltamos, ferimos o outro, não estamos sendo santos. E, evidentemente, não estamos vivendo em paz. Parte do nosso problema é acreditar que nós somos capazes de vencer pela força. A força, a violência, é uma forma de idolatria. Em lugar de confiar em Deus que vai resolver os problemas, nós cremos que nós vamos resolver. E quando ficamos agitados, ansiosos, desesperados, partimos para a força física. Infelizmente,
isso acontece com todas as pessoas, até as mais calmas. Então é bom ter em mente que nós somos convidados por Deus a nos esforçar para viver em paz, achando que Deus é aquele capaz de resolver todos os problemas e nos inspirar e reverter aquilo que é derrota em vitória, aquilo que não tem solução em um caminho. Portanto, a paz tem a ver com a confiança. Se você confia, você vive em paz. Se você vive em paz, você vive de modo santo. Vamos buscar esse caminho? É o que Deus quer para mim e para você. É minha oração que Ele me abençoe e abençoe você. Esforce-se para viver em paz com todos e para ser santo.